Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 5. Capítulo 6.5. Interlúdio, Ares, a matadora de goblins. Peço desculpas pela digressão abrupta, mas vamos falar sobre um jovem chamado Cliff Grimor. Cliff, atualmente, tinha 12 anos, estava bem entre a idade de Ares e Rudeus. Quando era criança, viveu em um orfanato em Milichion. O lugar era operado pela Igreja Miles e servia como um símbolo de seu poder e prestígio. Naturalmente, não faltava financiamento ou apoio, as crianças eram muito bem tratadas e tudo mais, e muitas delas eventualmente acabavam sendo adotadas. Após vários anos naquela instituição de luxo, Cliff foi adotado, quando tinha 5 anos, por seu atual pai adotivo. Harry Grimor, um homem idoso e de alta posição na Igreja Miles. Depois que Cliff se juntou à casa de Harry, passou por um rigoroso programa educacional projetado para cultivar seus talentos naturais. Em apenas alguns anos, alcançou o nível avançado em magia de cura, desintoxicação e no ataque divino. Ele também aprendeu a lançar feitiços de nível intermediário em todas as disciplinas de magia ofensiva, e até mesmo feitiços de fogo de nível avançado. Cliff era, em outras palavras, um prodígio. Todos ao redor do garoto o elogiavam, todos diziam que, um dia, ele deixaria sua marca no mundo. Analisando assim, seus anos iniciais foram bem parecidos aos de Rudeus. Mas, ao contrário de Rudeus, que tinha as memórias de sua vida anterior e sabia que era melhor demonstrar humildade, Cliff se tornou arrogante. Para ser sincero, o garoto vivia cheio de si. Muito mesmo. De certa forma, seria difícil culpá-lo. Mesmo entre seus instrutores, não havia ninguém proficiente em uma variedade de magias tão grande quanto ele. Alguns podiam até lançar feitiços de cura de nível santo, verdade, outros também tinham dominado os feitiços de desintoxicação de nível santo. Entretanto, apenas Cliff tinha alcançado nível avançado em 4 disciplinas distintas. A amplitude de suas habilidades era tal que alguns diziam que ele estava trilhando o caminho de um sábio. O ego do garoto aumentava a cada dia. Aos poucos, ele parou de dar ouvidos a seus tutores. Algum dia, no futuro, seria esperado que Cliff sucedesse seu pai adotivo e assumisse um cargo na Igreja Miles. E ele estava ciente disso, claro. Mas, no momento, só queria ser um aventureiro. Mas, por que um aventureiro? A causa para isso era derivada de seu passado no orfanato. Muitos dos que cresceram naquele lugar tornaram-se aventureiros. As crianças que não eram adotadas até o 10º aniversário seriam enviadas para uma escola administrada pela Igreja Miles, onde passariam por 5 anos de treinamento nas artes práticas de combate, esgrima e magia. Após a formatura, aceitariam empregos adequados aos seus talentos específicos. Aqueles que produzissem resultados acadêmicos excelentes, além de serem bons em esgrima e magia, às vezes se tornavam cavaleiros, mas a maioria desses graduados acabava como aventureiros. Aqueles rapazes e moças frequentemente faziam uma pausa para visitar seu antigo lar. Sempre se deleitavam quando tinham a chance de falar com seus velhos professores, e de contar histórias emocionantes sobre suas aventuras para todas as crianças que viam. Muitos dos órfãos, cativados por essas histórias, sonhavam em seguir seus passos, e Cliff não era exceção. Claro, ele não acreditava que seu sonho se tornaria realidade. Apesar do que seu coração queria, o garoto entendia suas circunstâncias com clareza. Uma criança adotada de um orfanato não teria o direito de escolher seu próprio destino. Ele pôde aceitar isso, ao menos no começo. Mas a rotina monótona de sua vida diária o desgastou, e os elogios constantes que recebia o deixaram cheio de si. E então, um dia, teve a ideia de fugir de sua casa para se registrar como um aventureiro. Na verdade, o garoto só queria colocar suas habilidades à prova. Alguns de seus instrutores eram inclusive aventureiros renomados. Ele, de certo, teria uma experiência semelhante àquelas que escutara quando era jovem, ou ao menos foi o que imaginou. Com o cajado que ganhou de seu pai adotivo em seu 10º aniversário em mãos, Cliff se dirigiu do Distrito Divino ao Distrito dos Aventureiros, onde comprou um robe azul de mago para usar. Agora que estava trajado para a função, se dirigiu até a guilda. Preocupado com a possibilidade de ser rastreado pela igreja, rapidamente se registrou como um curandeiro, e então decidiu listar sua profissão como mago. Ele pensou que, por algum motivo, isso poderia fazer diferença. O registro de Cliff foi, em pouco tempo, concluído. Agora era oficialmente um aventureiro. Um novo mundo de perigo, excitação e glória se abriu diante dele. Com o coração acelerado graças à alegria, Cliff olhou para os lados. Quase todas as pessoas que viu eram homens musculosos. Estava claro que a profissão da maioria era espadachim ou guerreiro. Cliff já tinha ouvido os aventureiros que visitavam o orfanato comentando que lançadores de feitiços talentosos eram muito requisitados.
Ele presumiu que só por ser mago, rapidamente encontraria lugar no grupo de alguém. O garoto não tinha prestado atenção à explicação da recepcionista sobre o sistema de ranks da guilda, então pensou que poderia entrar em qualquer um, independentemente de seu rank. Não vai dar certo, garoto. E então foi, inevitavelmente, rejeitado. Todos que ele abordou o rejeitaram sem pensar duas vezes. Quando isso aconteceu pela quarta vez consecutiva, a paciência do menino finalmente se esgotou. Por quê? Por que não me deixam entrar em seus grupos? Eu já falei. Nossos ranks são diferentes. E daí? Sou tão poderoso quanto qualquer mago de rank A. Vocês deviam estar gratos por eu estar disposto a trabalhar com gente como vocês. Mas que merda é essa? Já cansei dessas suas idiotices, moleque estúpido. Você quer mesmo cair na porrada comigo? Idiotas, vocês só sabem brandir uma espada. Eu não ficaria tão convencido assim se estivesse no seu lugar. Seu merdinha. O aventureiro corpulento na frente de Cliff deu um passo à frente e o agarrou pela gola de sua camisa. O garoto não tinha esperado que isso acontecesse, mas, se conseguisse derrubar o homem, conseguiria fazer uma verdadeira demonstração de sua força. Já chega. Você está sendo infantil. Antes que ele tivesse qualquer chance, entretanto, uma garota ruiva mais ou menos com a sua idade acabou intervindo. Vamos retroceder um pouco mais no tempo. Naquela mesma manhã, Eris Boreas Greira se separou de Rudeus e Ruigerdo para fazer uma visita à guilda dos aventureiros de Milichion. Enquanto ela descia a rua principal que levava ao prédio, sempre correndo, o sorriso em seu rosto estava tão grande que qualquer pessoa que visse acabaria sorrindo junto. Eris estava usando sua roupa padrão de aventureira, uma camisa grossa, protetor de peito feito de couro, calças de couro e botas de sola fina, mais resistentes. Com sua arma pendurada ao quadril, mesmo à primeira vista ficava óbvio que se tratava de um espadachim. Entretanto, neste dia, não estava usando seu capuz de sempre. No último ano, tinha aprendido que usar aquela coisa na guilda faria confundirem ela com uma maga, e isso tendia a encorajar sujeitos estranhos a se aproximarem. E, em pouco tempo, a garota chegou ao seu destino. A guilda dos aventureiros de Milichion ficava no fim da rua principal. Era a sede de toda a organização e o maior edifício do distrito dos aventureiros. Seu portão de entrada, todo imponente, não foi o suficiente para intimidar Eris. Ela foi direto lá para dentro. A entrada do prédio, entretanto, foi quase o suficiente para fazê-la parar e cruzar os braços. O lugar não era apenas maior do que qualquer um que tinha visto nas outras filiais da guilda, como também era maior que o salão de banquete da mansão de sua família, lá em Roa. Qualquer garoto ou garota que colocasse os pés nesse lugar para se registrar na guilda provavelmente teria hesitado diante dessa visão impressionante. Mas, claro, Eris não era uma recém-chegada tímida. Ela era uma aventureira de rank A, uma verdadeira veterana. Levou apenas um segundo para que fizesse um caminho rápido até o quadro de avisos. Este quadro era muito maior do que qualquer outro que ela já tinha visto, mas mesmo assim estava cheio de folhas de papel cruzando os braços. A garota começou a olhar para todos. Entretanto, em vez de seguir para as tarefas de rank B, que eram moleza para o fim da linha, estava estudando a seção de rank do quadro, procurando tarefas classificadas como missões abertas. Eram missões especiais, postadas periodicamente pelo país em que a guilda estava localizada. Suas recompensas eram menores, mas como eram de alta prioridade, qualquer aventureiro poderia aceitá-las, independentemente de seu rank. Claro, não existia algo assim no continente demônio. Não existiam países lá. Entre um punhado de missões abertas, os olhos de Eris se fixaram em uma em particular. Tarefa: exterminar goblins. Recompensa: 10 moedas de cobre miris por orelha. Detalhes: ajude a abater a população local de goblins. Localização: leste de Milichion. Duração: nenhuma. Prazo: nenhum. Cliente: os Cavaleiros Sagrados de Miris. Notas: novos aventureiros devem ser cautelosos com os hobgoblins, que às vezes são encontrados entre grupos de goblins. Não remova esta solicitação do quadro, simplesmente traga as orelhas coletadas diretamente para o balcão da frente. Os goblins eram uma espécie de monstros que viviam principalmente nas fronteiras entre florestas e planícies abertas. Eles tinham forma humanoide e usavam armas grosseiras, mas não podiam compreender a fala humana. Em pequenos números, eram em sua maioria inofensivos, mas se deixados sozinhos por muito tempo, se reproduziam rapidamente e começavam a atacar quaisquer vilarejos próximos. Eram considerados um tipo de praga um tanto perigosa. No entanto, como residiam na periferia de áreas arborizadas, também agiam como uma espécie de amortecedor natural contra os monstros mais perigosos que surgiam dentro das florestas.
Eram criaturas fracas e podiam ser mortos sem muita dificuldade por qualquer um que soubesse usar uma espada. A Guilda dos Aventureiros se aproveitou desse fato, oferecendo tarefas regulares de extermínio de goblins com recompensas generosas, servindo como uma espécie de introdução às missões de combate. Além do mais, embora Ares não soubesse disso, as criaturas às vezes também eram usadas como ferramenta de tortura contra espiões estrangeiros que acabavam sendo capturados. Por todas essas razões, o país sagrado de Mires não fazia nenhum esforço para exterminar os goblins dentro de suas fronteiras, preferindo manter sua população em um nível estável. Ares era uma aventureira de Rankia cujas habilidades foram reconhecidas por Ruiger de Supérdia, e era perfeitamente capaz de derrotar um guerreiro de rank C comum usando apenas seus punhos. Ninguém entenderia por que ela se importava com um trabalho tão básico em um momento destes. Mas existiam duas razões. Primeiro, isso era algo que ela sonhava fazer há muito tempo. Durante o breve período de sua vida em que frequentou a escola, costumava escutar um grupo de meninos de sua classe. Eles sempre ficavam falando sobre o que fariam quando virassem aventureiros. O plano deles era começar caçando goblins. Depois de economizar algum dinheiro e ficar mais fortes, finalmente seguiriam para as regiões ao sul do continente central, onde poderiam assumir tarefas de alto nível e mergulhar em labirintos. Ouvindo sua conversa animada, Ares começou a se entregar a essas mesmas fantasias. Um dia, caminhou até o pequeno grupo e exigiu que a deixassem entrar na conversa, o que de alguma forma levou a uma briga na qual a garota venceu brutalmente contra 3 garotos. Ela foi expulsa da escola, mas logo conheceu Ghislaine, cujas histórias apenas intensificaram seu desejo por uma vida cheia de aventuras. Depois de conhecer Rudeus, constantemente sonhava em se tornar uma aventureira em um grupo com ele. Em sua imaginação, formariam um grupo de 2, Ares, a espadachim, e Rudeus, o mago. Juntos, desafiaram labirintos desconhecidos em busca de tesouros. Quando ela realmente se encontrou presa no continente demônio com ele, no entanto, as coisas aconteceram de forma muito diferente de suas fantasias. Rudeus, em particular, agia muito cheio de profissionalismo em relação a tudo. Ele manteve o grupo longe de labirintos e de seus perigos desconhecidos. Se Ares tivesse proposto que fossem matar alguns goblins, o garoto provavelmente teria levantado uma sobrancelha e dito: "Por que nos incomodaríamos em fazer isso?" Bem, só ressaltando, ela não era mais uma novata. Já tinha lutado durante todo o seu caminho cheio de perigos pelo continente demônio, então sabia que não havia nenhum motivo real para aceitar este trabalho em um momento desses. Mas, mesmo sendo inútil, matar goblins sempre esteve no topo de sua lista de coisas que quero fazer quando me tornar uma aventureira. Ela só queria passar pela experiência, nada além disso. Essa era a sua primeira razão. A segunda, era segredo. Será que consigo voltar antes do sol se pôr? Estudando a tarefa que encontrou no quadro, Ares tentou descobrir quanto tempo levaria para a viagem de ida e volta. Desta vez, viajaria a pé. Ainda estava cedo, mas seria melhor ter uma margem de erro confortável. Mas enquanto estava pensando nisso, percebeu uma nota postada na borda do quadro, além das tarefas de Rank F. Cidadãos deslocados da região de Fitoa, por favor, entrem em contato com o seguinte endereço. Depois de ler a primeira linha, Ares desviou o olhar. Ela tinha visto essa mesma nota na Guilda dos Aventureiros de Porto Zanto. Rudeus nunca mencionou a região de Fitoa. Ares presumiu que era só porque não queria a deixar ansiosa. A garota suspeitou que a razão pela qual ele havia criado mais dias de folga era para que pudesse tomar algumas providências necessárias quanto a isso. Então tentou não pensar muito em coisas complicadas. A garota se convenceu de que não era inteligente o suficiente para entender o que estava acontecendo, e também tinha Rudeus para pensar pelos dois. Quando chegasse a hora, tinha certeza de que ele explicaria seu plano de uma maneira que qualquer um pudesse entender. Ela jamais sonhou que Rudeus nem estava ciente da existência desse aviso. Então tá bom. Tendo feito o que foi fazer, Ares se afastou do quadro com bom humor e se dirigiu para a saída. Agora só faltava ir para o leste e matar alguns goblins. Dado quão entusiasmado estava no momento, provavelmente destruiria 1 ou 2 ninhos inteiros antes de se cansar. Não havia nada nem ninguém que pudesse detê-la. Por favor, 1 minuto de silêncio por nossos amiguinhos verdes. Por quê? Não, espera, parece que nos adiantamos um pouco. Quando ela estava prestes a deixar o prédio, parou de andar graças ao som de um grito. Virando-se naquela direção, viu um menino cercado por um grupo de homens com quase 2 vezes seu tamanho. Por que não me deixam entrar em seus grupos? Levando em conta aquele hobby azul, o garoto gritando parecia ser um mago. Ele era um pouco mais baixo do que Rudeus, seu cabelo castanho escuro era longo na frente, escondendo seus olhos de vista.
O cajado que carregava não era tão impressionante quanto o arco e artia de Rudeus, mas pelo tamanho de seu cristal mágico, qualquer um poderia dizer que era feito de materiais de qualidade. Sua família provavelmente era rica, mas não tão rica quanto a de Ares. Sou tão poderoso quanto qualquer mago de rank A. Vocês deviam estar gratos por eu estar disposto a trabalhar com gente como vocês. Sua atitude arrogante também não estava sendo muito bem recebida pelos homens que o cercavam. Isso não foi lá muito surpreendente. Caso aquele garoto estivesse gritando essas coisas para ela, Ares daria um soco em sua cara e não diria nada. Mas que merda é essa? Já cansei dessas suas idiotices, moleque estúpido. Você quer mesmo cair na porrada comigo? Idiotas, vocês só sabem brandir uma espada. Eu não ficaria tão convencido assim se estivesse no seu lugar. Seu merdinha. Um dos aventureiros agarrou o menino pela gola. O rosto do garoto permanecia calmo, mas Ares podia ver que suas pernas estavam tremendo um pouco. Caminhando até o grupo, ela resolveu intervir. Já chega. Vocês estão sendo infantis. Se Rudeus estivesse lá, provavelmente teria ficado de boca aberta neste momento. Este não era o tipo de coisa que se esperava escutar, dentre todas as pessoas, logo de Ares. Sério, ela estava achando isso tudo muito emocionante. Como aventureira de rank A, estava acima de qualquer uma dessas pessoas. Ela era a veterana calma, intervindo para proteger o novato de um bando de valentões. Se alguém perguntasse, diria que isso era muito legal. Claro, Ruiger frequentemente tinha que intervir assim para impedi-la de socar algum idiota infeliz bem no meio da cara, mas esse fato inconveniente havia fugido de sua memória. Acho que você tem razão. Não fui lá muito maduro. Para sua surpresa, o homem recuou na mesma hora. Ela esperava que isso se transformasse em uma luta, então foi meio anticlimático. Vamos lá, gente. Vamos embora. Os homens foram embora, deixando o menino mago para trás. Ares esperou que ele agradecesse com um sorriso no rosto. Em sua imaginação, seria algo assim. Menino, obrigado por me ajudar, senhorita. Quem é você? Ares, ninguém especial. Menino, por favor. Pelo menos me diga seu nome. Ares, Tudo bem, então você pode me chamar de Ruigerdo do fim da linha. Às vezes Rudeus gostava de falar essas coisas. Ela queria sentir o mesmo gostinho. E quem foi que pediu a sua ajuda, hein? A expressão orgulhosa de Ares congelou no lugar quando o menino gritou com ela. Eu podia lidar com aqueles valentões muito bem usando a minha magia. Não enfie o nariz onde não é chamada. De certa forma, o garoto teve sorte. Afinal, foi nocauteado pelo primeiro soco dela, e aqueles homens de antes ainda estavam por perto. Se não tivessem corrido de volta para tirar Ares de cima dele, o garoto provavelmente teria acordado após perder uma parte bastante delicada de sua anatomia. Com um humor um tanto ruim, ela fez seu caminho para o portão da frente de Milichion. Ares geralmente deixava as coisas desagradáveis para trás quase na mesma hora, mas, desta vez, ainda estava se sentindo irritada. Havia uma razão para isso, é claro. Espera! Por favor, espera! Foi porque o garoto da guilda, tendo recuperado a consciência, saiu correndo atrás dela. Sinto muito pelo que falei naquela hora. Foi só por causa do calor do momento. Assim que ele a alcançou, imediatamente se desculpou e curvou a cabeça de forma educada. Por causa disso, o humor de Ares ficou apenas um pouco ruim. O menino havia escapado de um destino horrível, mas foi por pouco. Claro, se ele tivesse permanecido consciente depois do primeiro soco para testemunhar sua raiva, não teria sido tolo o suficiente para perseguir dessa forma. Meu nome é Cliff. Cliff Grimor. Meu nome é Ares. Por um momento ela pensou em usar o nome fim da linha, mas decidiu não fazer isso. Não iria mencionar o nome de Ruigerdo para alguém que a irritou. Ares. É um nome maravilhoso. Pela sua roupa, suponho que seja um espadachim, sim? Gostaria de fazer um grupo comigo? Cliff se plantou bem no meio da estrada para tagarelar. Ares ficou extremamente tentada a socá-lo na cara de novo, mas conseguiu se controlar. Não, obrigada. Ela desdenhosamente virou a cara e voltou a andar. Bem, a garota não estava muito acostumada a lidar com esse tipo de coisa. Rudeus era basicamente a única pessoa que voltou para mais depois de sua primeira surra. Tudo bem. Nesse caso, ao menos deixe-me te apoiar pela retaguarda. Todo mundo diz que sou um sábio em formação, sabe? Com certeza vou ajudar. Se Rudeus estivesse lá para testemunhar essa tentativa de avanço desesperada, provavelmente teria feito um comentário do tipo,
está mais para um coroinha em desenvolvimento, seu virgão idiota, para si mesmo. Ares, entretanto, não era tão bruta. Ela, por um momento, se perguntou quão útil o garoto poderia se tornar após ser picado e usado como adubo. Tenho certeza de que você nunca viu um feiticeiro tão incrível quanto eu antes, Ares, disse Cliff com um sorriso confiante. Eu sou ainda melhor do que os magos de rank anormais, e isso é verdade. Esta observação acabou a irritando. Para ela, o mago mais incrível do mundo era, claramente, Rudeus Greira. Até Ruiger reconhecia suas habilidades. Embora ele fosse um aventureiro de rank A, não havia nada de normal nele. Você devia ao menos querer ver o que eu faço por si mesma. Tudo bem então, Ares se pegou pensando. Vamos ver se você é tudo isso. Tá bom, certo. Siga-me. É claro. E então, Ares e o jovem mago Cliff começaram a matar alguns monstros. Em um instante, uma grande onda de chamas consumiu 7 goblins de uma vez. O que achou disso? Bem incrível, não é? Disse Cliff, examinando os cadáveres dos monstros com uma expressão de imensa satisfação no rosto. Os magos comuns que você conhece jamais seriam capazes de fazer isso. Ares também olhou para os restos mortais. Todas as criaturas foram reduzidas a cinzas, o que significa que não havia mais orelhas para coletar. Você acha? Não posso dizer que estou impressionada. Essa era sua mais sincera opinião. Na verdade, ela não poderia estar menos impressionada. Cliff usou um feitiço de fogo de nível avançado chamado Chamas do Êxodo. Ela já tinha visto Rudeus lançando a mesma coisa. Mas, ao contrário de Cliff, ele não pronunciava um longo encantamento, e suas chamas também eram mais poderosas. Claro, para começo de conversa, Rudeus não usaria um feitiço desses contra um bando de goblins. Ele teria matado todos de uma vez sem tocar nas orelhas. Além do mais, Ares manteve os monstros ocupados até Cliff terminar seu encantamento, dando-lhe a chance de mostrar o que poderia fazer, mas como o garoto não a avisou quando terminou, ela quase foi pega no alcance de seu feitiço. Rudeus nunca teria cometido um erro desses. Ah, parece que você não sabe muito sobre magia, Ares. Olha só, existem vários tipos diferentes de feitiços, e... Cliff começou a dar uma longa palestra sobre os vários níveis de feitiços, explicando que a magia que acabará de usar era um feitiço de nível avançado, tão complexo que até mesmo a maioria dos adultos era incapaz de lançar. Mas, claro, Ares já sabia tudo isso. Ela aprendeu essas coisas durante suas aulas com Rudeus. E, em comparação com as explicações desconexas de Cliff, as aulas de Rudeus tinham sido 10 vezes mais fáceis de entender. E aí? Agora entende o quão incrível eu sou? Ares queria muito dar um soco na cara desse idiota. Ele realmente estava acabando com seu tão esperado dia de matadora de goblins. Com os braços ainda cruzados, ela friamente deu seu veredito. Certo, já viu bastante. Você não vai ser de muita ajuda, então já pode ir embora. Se Rudeus estivesse no lugar de Cliff neste momento, provavelmente teria escolhido bater em retirada tática. Mas esse garoto não percebeu a hostilidade nos olhos de Ares. Isso é sério? Não posso te deixar aqui sozinha. Você estava sofrendo para matar um punhado de goblins. Assim que essas palavras soaram, Ares o acertou. Com força. Cliff cambaleou para trás e levou a mão ao rosto. Havia sangue escorrendo de seu nariz. Ele rapidamente lançou um feitiço básico de cura em si mesmo para parar o fluxo. Ei, mas o que foi isso? Ares, irritada, estalou a língua. Ela foi um pouco mole com ele desta vez, já que deixá-lo inconsciente em um campo aberto não parecia uma opção muito boa. Mas, pelo visto, o garoto precisava de uma punição maior para aprender. Assim que ela cerrou o punho para um ataque consecutivo, porém, Cliff finalmente pareceu entender a situação. Espera, não. Entendi. Ares, você com certeza é muito forte. Então que tal darmos uma passada pela floresta? Eu realmente não posso demonstrar meu real valor como mago lutando só contra um bando de goblins. Não havia quaisquer segundas intenções por trás dessa proposta. Cliff só queria se exibir na frente de Ares. Não era que ele tivesse uma queda por ela ou quisesse impressioná-la, só estava ansioso para se deleitar com seu próprio poder. Florestas são perigosas, disse Ares secamente. Isso era algo que Rudeus sempre dizia, e Ruigerd concordava com ele. E ela confiava plenamente no julgamento daqueles dois. Você não está com medo, está? Claro que não. Mas, claro, Ares era uma garota simples. Quando alguém desafiava seu orgulho, ela mordia a isca de uma só vez.
Afinal, ninguém da família Boreas que se prezasse deixaria algum aventureiro novato falar esse tipo de bobagem. A floresta, certo? Tá bom. Vamos! E então, os dois fizeram um desvio para uma floresta sombria e escura que ficava nas proximidades. Acho que nem a floresta de Miles é tão ruim assim, hein? Ares fatiou uma criatura parecida com um macaco, chamada Gotango, enquanto falava. Este era um monstro de rank D, consideravelmente mais perigoso do que um Goblin, mas não representava uma ameaça real para ela. Acho que não. Essas coisas não são páreo para mim. Cliff, por sua vez, estava matando gotangos com feitiços de vento de nível intermediário enquanto entrava cada vez mais para dentro da floresta. Ah, de repente, Ares parou no meio do caminho. Ares, qual o problema? Disse Cliff, voltando-se e se aproximando dela com um grande sorriso no rosto. Com uma careta, a garota cruzou os braços, plantou os pés no chão e ergueu o queixo para o ar. Me conta uma coisa. Você está marcando a nossa rota de retorno? Não, na verdade não. Cliff nem pensou em dar atenção a isso. Toda sua viagem estava sendo impulsiva, levada pelo momento, então ele não tinha feito nenhum planejamento ou preparado qualquer coisa de antemão. Entendi. Então estamos perdidos, disse Ares, cheia de categoria. Cliff ficou em silêncio. Depois de um momento, seu rosto ficou muito pálido. O que devíamos fazer? Como Ares parecia imperturbável, Cliff presumiu que ela devia ter algum tipo de plano. Mas não era o caso. Isso não era nada bom. O que Rudeus e Ruiger diriam se descobrissem que ela se perdeu na floresta? Como poderia explicar como acabou ali, quando deveria estar caçando goblins? Claro, Ares não deixou sua ansiedade transparecer. Como uma mulher da família Greira, esperava-se que permanecesse calma e composta o tempo todo. Cliff, atire-se para o céu e veja para que direção fica a cidade. Você está brincando? Isso é um absurdo. Rudeus consegue fazer isso sem qualquer problema. Rudeus? Quem diabos é Rudeus? Ele é meu tutor. O quê? Ares soltou um breve suspiro. Não fazia sentido entrar em uma discussão. O que deveria estar fazendo em uma situação como essa? Ghislaine não ensinou o que deveria fazer ao se perder? Claro. Deveria juntar um monte de galhos e acender uma fogueira, certo? Seria possível ver a fumaça mesmo de longe. Mas quem veria o sinal? Ruiger e Rudeus tinham que cuidar de outras coisas. Eles não sairiam à sua procura. Ares cruzou os braços e começou a fechar a cara. Fechou os olhos e tentou pensar cuidadosamente. Ghislaine sempre disse que era fundamental manter a calma, ainda mais quando se sentia ansiosa, por isso a garota nunca se permitiu entrar em pânico. Ares, o que devemos fazer? Provavelmente existem alguns outros aventureiros nesta floresta, certo? Ah, é claro. Podemos apenas gritar por socorro. Vamos tentar encontrar alguém. Cliff não perdeu tempo e começou a correr, mas Ares não se moveu. Ruiger sempre falava que nesse tipo de situação seria melhor não se mover. Ele ensinou a garota a ficar quieta e conscientemente aguçar seus sentidos. Ela não tinha aquele terceiro olho conveniente dele, mas tinha suas orelhas e seu nariz. E podia até sentir o fluxo de energia mágica na área. A garota ainda era inexperiente em muitas coisas, mas treinava duro todos os dias. Ares? Fica quieto. Com os olhos ainda fechados, ela respirou fundo e esvaziou a mente. Ouviu os sons da floresta. Podia escutar o farfalhar de galhos, monstros em movimento, o zumbido de insetos voando, e em algum lugar meio longe, breves sons de um combate. Tudo certo. Siga-me. Sem um momento de hesitação, ela voltou a andar. O que está acontecendo? Disse Cliff, correndo atrás dela. Você achou algo? Bem, tem mais gente aqui. Estão nessa direção. E como você sabe disso? Fiquei apurando meus sentidos por algum tempo. Seu professor te ensinou a fazer até isso. Ares teve que pensar nisso por um segundo. Ruiger era seu professor? Provavelmente sim. Ele a ensinou muitas coisas, se não tantas quanto Ghislaine. Ela provavelmente poderia até mesmo chamá-lo de seu mestre atual. Isso mesmo. Este Rudeus deve ser realmente alguma coisa. Rudeus é incrível. Um pouco confusa sobre por que o assunto mudou tão de repente, Ares seguiu em frente. Assim que os dois chegaram à orla da floresta, avistaram uma carruagem tombada no meio dos sulcos que suas rodas haviam feito. Abaixe-se! Ares agarrou Cliff pela cabeça e empurrou-o para o chão, então se abaixou ao lado dele para observar a situação.
Ainda tinham outras 6 pessoas de pé. Uma delas era uma cavaleira totalmente armada e usando elmo, de pé com as costas contra uma árvore e a espada desembainhada. Os outros 5 eram homens vestidos todos de preto, posicionados em um semicírculo em torno da guerreira solitária. 3 cadáveres jaziam na grama. Todos usavam a mesma armadura que a cavaleira que estava sendo cercada. Lenta, mas continuamente, os homens de preto estavam se aproximando de sua presa. A batalha já estava decidida. Mas, por alguma razão, a cavaleira não fez nenhum movimento para fugir. Olhando mais de perto, Ares percebeu que havia uma jovem se encolhendo na base da árvore atrás da guerreira de armadura, uma garota cujo rosto estava transparecendo terror e brilhando com lágrimas. Aquela armadura. Ares, ela é uma cavaleira do templo. Sussurrou Cliff. O coração de Ares acelerou. Ela sabia sobre os cavaleiros do templo. Eram uma das 3 ordens militares sagradas de Míris. Os cavaleiros da Catedral de Elite eram encarregados de questões de defesa nacional. Os cavaleiros missionários eram despachados para o exterior como uma espécie de mercenários, para que pudessem espalhar os ensinamentos da Igreja Míris e demonstrar seu poder. E os temidos cavaleiros do templo, com seus infames inquisidores, eram encarregados de erradicar a heresia. Os cavaleiros da Catedral usavam branco, os cavaleiros missionários, prata, e os cavaleiros do templo, cerúleo. Mesmo de longe, a armadura da cavaleira emboscado era visivelmente de um tom azul. Então não sobrava qualquer dúvida. Um grupo de cavaleiros do templo tinha sido emboscado. Seus tolos! Vocês não sabem quem é esta lady. Foi só quando a cavaleira encurralada gritou essas palavras que Cliff e Ares perceberam que ela era uma mulher. Os homens vestidos de preto se entreolharam e bufaram de tanto rir. É claro que sabemos. Então por que iriam querer machucá-la? Não deveria ser óbvio. Então vocês são lacaios do Papa. Brutos malditos. Ares não conseguiu entender a conversa. Mas uma coisa estava muito clara, aqueles homens ameaçadores vestidos de preto iam matar aquela garotinha aterrorizada. Ela alcançou a espada em seu quadril. O que você acha que está fazendo? Sibilou Cliff. Não podemos nos envolver nisso. Aquela garota é a criança abençoada que supostamente será a próxima Papa, sabia? Isso significa que aqueles homens de preto são os assassinos pessoais do atual Papa. Eles são bem treinados e implacáveis. Mesmo eu não teria chance contra eles. Ares nem mesmo parou para se perguntar por que Cliff sabia tanto sobre tudo isso. Só havia uma coisa em sua mente, a menos que interviesse, aquela garota iria morrer diante de seus olhos. Ela, afinal de contas, era parte do fim da linha. Caso se escondesse e observasse uma criança sendo assassinada, nunca seria capaz de voltar a olhar Ruiger nos olhos. E, mais de uma vez, viu Rudeu se colocar em perigo por razões muito semelhantes. Vamos lá. Vamos ficar quietos e esperar que não nos percebam. Desculpe, mas isso é inútil. Já sabem que estamos aqui. Um dos homens vestidos de preto percebeu sua presença no momento em que ela empurrou Cliff para o chão. Ares não tinha esquecido da breve reação que tinha sido demonstrada. Ela não sabia exatamente o que faria uma vez que sua missão fosse cumprida, mas isso não importava. A garota pretendia tomar a iniciativa ali, naquele mesmo momento. Apenas se esconda aqui, Cliff. Ares. Não. Sacando sua espada, a garota saltou na frente dos assassinos. Os homens vestidos de preto imediatamente se espalharam, mas... lentos demais. Ela se moveu muito mais rápido do que eles haviam esperado. Seu ataque principal foi a técnica de nível avançado do estilo Deus da Espada, espada silenciosa, um movimento de menos complexidade do que a espada de luz, mas tão mortal quanto. Sua espada cortou o ar sem sequer fazer som. Ao decorrer de seu treinamento com Ghislaine e Ruigerd, suas habilidades de esgrima foram aperfeiçoadas a um grau notável. Sua lâmina acertou um dos homens pelo ombro, cortou sua caixa torácica na diagonal e o dividiu em 2. Embora esta fosse a primeira vez que Ares matava alguém, não vacilou nem por um instante. Seu foco já havia mudado para seu próximo alvo. Os homens vestidos de preto estavam se movendo rapidamente para cercá-la, mas Ares continuava um passo mais rápido do que qualquer um deles. Ruigerd havia ensinado a maneira correta de se mover quando cercada por vários inimigos. Muitos monstros caçavam em bandos, o objetivo normalmente seria eliminá-los o quanto antes, sem dar uma chance para que criassem um cerco. Ah! Em um piscar de olhos, Ares matou o outro dos assassinos. Os 3 homens restantes estavam visivelmente nervosos. Os movimentos dessa garota eram erráticos e seus ataques surgiam de ângulos inesperados, sem qualquer aviso prévio. Era quase impossível evitá-los enquanto tentavam fazer qualquer outra coisa.
Mesmo assim, ainda eram assassinos profissionais. No momento em que Ares matou seus camaradas, a cercaram com sucesso. Dois dos assassinos pularam em direção dela quase ao mesmo tempo, escalonando seus ataques. Eles eram rápidos, mas não tão rápidos quanto o rugir. E não eram tão bem coordenados quanto os coiotes Pax do continente demônio. Esses homens não eram bons o suficiente. Suas adagas estão envenenadas. Tome cuidado! Gritando palavras de advertência, a cavaleira que estava defendendo a menina correu para acertar um dos assassinos pelas costas. Ares antecipou com precisão como os homens vestidos de preto reagiriam a isso, e encontrou sua chance de se libertar de seu cerco. No mesmo instante em que percebeu que iria vencer a luta, sua espada cortou um terceiro assassino. Maldição! Retirada! Os dois homens restantes giraram bruscamente e começaram a correr. Mas Ares jamais deixaria um trabalho pela metade. Em um piscar de olhos, alcançou um e ferozmente o cortou pelas costas, estripando-o. Suas entranhas se espalharam pelo chão enquanto ele caía. O último assassino não olhou para trás. No momento em que Ares se virou para ele, o sujeito já tinha fugido para muito longe. Com um pequeno bufo de desdém, ela agitou vigorosamente a espada para espirrar o sangue e entranhas para longe. Pelo que parecia, a garota estava tão calma como sempre. Mas seu coração ainda estava disparado. Ares tinha acabado de experimentar sua primeira batalha de vida ou morte contra outros seres humanos. E, pela primeira vez, matou alguém. Além do mais, seus oponentes empunhavam adagas envenenadas, até mesmo um único arranhão poderia ser fatal. E Rudeus e Ruigerd também não estavam por perto para protegê-la. Ela entrou na briga sem pensar muito, mas se não fosse por aquela mulher cavaleira, poderia ter morrido. Naturalmente, manteve esses pensamentos apenas para si mesma. Embainhando sua espada, ela se virou para enfrentar a cavaleira do templo. Desculpa. Um deles acabou escapando. Essas palavras deixaram a cavaleira um tanto perplexa. A garota que estava diante dela não era nem mesmo uma adulta, mas abriu caminho através de um grupo de assassinos. E, para completar, parecia completamente imperturbável. Sem nem mesmo tirar o elmo, a mulher pressionou o punho contra o estômago e se curvou ao estilo dos cavaleiros sagrados de Miris. Meus sinceros agradecimentos por sua ajuda. Ares se lembrou de como Ruigerd respondia palavras como essas e decidiu seguir seu exemplo. Sem fazer nenhuma reverência, disse. Estou feliz que a criança esteja ilesa. E nada mais. Sou Teresa Latria dos Cavaleiros do Templo. Senhorita, é certo presumir que seja uma aventureira? Posso perguntar seu nome? Eu me chamo Ares começou a dar seu nome verdadeiro, mas então parou bruscamente. Não, isso não estava certo. O que Rudeus sempre fazia nessas situações? Sou o Ruigerd do fim da linha. Queira ou não acreditar, eu sou, na verdade, uma superb. Sob o elmo, o rosto de Teresa ficou tenso. Embora Ares não soubesse disso, os cavaleiros do templo, como um todo, defendiam a expulsão de todos os demônios do continente Miris. Claro, a garota não tinha todas as características distintas de um verdadeiro superb. Teresa levou apenas um momento para voltar a relaxar. A menina tinha dado um nome claramente falso e assumiu a identidade de um demônio contra o qual os cavaleiros do tempo seriam hostis. Parecia ser uma mensagem de que não tinha interesse em criar qualquer tipo de envolvimento duradouro. Em outras palavras, não esperava recompensa, apesar de ter salvo a vida de alguém importante. A cavaleira achou isso agradavelmente surpreendente. Entendi. Tudo bem, então, por um momento, ela parou para estudar Ares enquanto a garota a observava com os braços cruzados. Depois de memorizar seu rosto, assobiou bem alto. Em pouco tempo, um cavalo saiu correndo da floresta. Era o animal que estava anteriormente puxando a carruagem. Ele fugiu quando a carruagem tombou, mas retornou ao chamado de Teresa, exatamente como fora treinado para fazer. Depois de colocar a jovem no lombo do animal, a cavaleira saltou atrás dela. Se você precisar de ajuda, procure por Teresa dos Cavaleiros do Templo. Com essas palavras finais, saiu a galope. Ares a observou partindo sem dizer uma palavra. De volta às sombras, um certo jovem, ainda incapaz até de ficar de pé, também estava observando. E, aos olhos dele, a cavaleira em fuga e a destemida espadachim ruiva que a viu partir pareciam nada menos que personagens de um conto de fadas. Algum tempo atrás, um prelado da igreja Miris se apaixonou por uma mulher da raça Hobbit. A mulher deu-lhe um filho e, com o tempo, a criança cresceu e tomou uma esposa para si. Cliff foi o primeiro e único filho desse casal. Na época de seu nascimento, várias facções dentro da igreja estavam envolvidas em uma violenta luta pelo poder. A violência custou a vida de seus pais.
Para manter Cliff a uma distância segura do conflito, seu avô, o prelado, o deixou temporariamente com o orfanato em Milichion. Ele triunfou sobre seus inimigos, tomou o papado para si e o levou de volta para sua casa. Em outras palavras, Cliff Grimore era o verdadeiro neto do atual Papa de Miles, embora poucos, mesmo dentro da igreja, estivessem cientes desse fato. Por causa disso, o garoto sabia perfeitamente bem por que aquela carruagem fora atacada. Aquela criança abençoada, que supostamente possuía poderes milagrosos, era a ferramenta mais poderosa no arsenal de um certo arcebispo. E a facção daquele arcebispo estava atualmente em conflito ativo com o avô de Cliff. Ele, na verdade, já tinha até se encontrado com a garota antes. Não fazia ideia do que ela estava fazendo naquela floresta, mas já estava familiarizado com os assassinos vestidos de preto que a atacaram. Aqueles homens eram seus instrutores. Cliff já tinha descoberto, há algum tempo, que eles realizavam esse tipo de trabalho para seu avô. E também sabia o quão poderosos eram. Já tinham lutado muitas vezes, mas ele nunca chegou sequer perto da vitória. E, ainda assim, não tiveram uma chance contra Ares. Na verdade, a luta fora bastante equilibrada. Mas, da maneira como Cliff via, essa garota havia superado totalmente um grupo de homens que ele nunca poderia ter vencido, mesmo em 1 milhão de anos. Enquanto faziam seu caminho de retorno, o garoto se viu olhando para o rosto cansado dela com profunda e genuína admiração. Essa garota um dia seria alguém. Com esse pensamento firmemente formado em sua mente, Cliff fez uma oferta impulsiva. Ares, aceita se casar comigo? O quê? Sem chances. Foi um golpe sem misericórdia. E ainda por cima fazendo uma careta horrível. Parecia bizarro para Cliff que qualquer garota recusasse uma proposta de alguém tão profundamente talentoso quanto ele, então começou a buscar uma explicação. O garoto pensou em todas as conversas que tiveram. Depois de um momento, se lembrou dela mencionando um certo professor por diversas vezes. Como é que ele se chamava? Deus. Ares se virou ao som desse nome. Esse é o nome do seu professor, certo? Como ele é? Em minutos, Cliff começaria a se xingar por ter feito essa pergunta. Ele teve a impressão de que Ares não era do tipo que falava muito, mas esse claramente não era o caso. Depois que a garota começava a falar sobre Deus, se enchia de orgulho enquanto tagarelava sem parar. Ela falou das planícies além de Milichion até a Guilda dos Aventureiros. Tudo o que falava eram elogios enormes, e a expressão em seu rosto deixava muito clara a intensidade de seus sentimentos. Foi mais do que suficiente para deixar Cliff com um ciúme profundo. Já vou voltar para casa, disse quando finalmente decidiu interromper, ciente de que sua expressão devia estar um tanto quanto abatida. Ares parecia pronta para continuar falando por mais 1 ou 2 horas, mas apenas acenou com a mão, fazendo um gesto vago e desinteressado. Ah, tá bom. Tchau. Era difícil acreditar que ela era a mesma garota que tinha falado tão apaixonadamente sobre seu tutor apenas alguns segundos antes. Cliff silenciosamente a observou se afastar até que a garota desapareceu de vista. Quem era esse Deus que encantou tanto aquela jovem poderosa, linda e perfeita? Com visões de um rival misterioso flutuando em sua mente, o jovem mago voltou para a sede da igreja Miles, onde levou um sermão das pessoas que estavam procurando por ele. Incidentalmente, a luta pelo poder dentro da igreja logo se intensificou após o incidente com a criança abençoada. O Papa então decidiu que era muito perigoso para seu neto permanecer em Milichion, então Cliff foi enviado para viver em uma terra estrangeira. Mas, é claro, isso não tinha nada a ver com Ares. Quanto à própria garota, ela basicamente se esqueceu de todo o encontro no momento em que voltou para a pousada e viu Deus sentado miseravelmente em sua cama. Mas isso também era uma outra história. Capítulo 7. Para o continente central. Depois de 2 meses na estrada, nosso grupo finalmente chegou à cidade de Porto Oeste. Suas ruas eram muito semelhantes às de Porto Zant, a cidade costeira ao norte. Entretanto, era consideravelmente maior. A rota entre as capitais do país sagrado de Miles e o reino Assura era uma artéria crucial para o comércio. Muitas cidades ao longo de sua extensão serviam como bases de operação para mercadores e comerciantes. Porto Oeste era uma das mais proeminentes. Embora não pudesse se comparar ao distrito comercial de Milichion, várias empresas tinham sua sede no local, e as ruas da cidade estavam repletas de lojas e negócios subsidiários. Como tínhamos chegado tão longe, era hora de dizer adeus ao nosso cavalo e carruagem. Neste mundo, não existiam balsas para transportar veículos terrestres através de rios e coisa do tipo. Assim como quando deixamos o continente demônio, precisávamos vender nossos meios de transporte e comprar um novo do outro lado.
Ao contrário daquele lagarto encantador, eu não tinha me apegado muito ao nosso cavalo, então decidi dar um nome a ele só no final. Adeus, querido biscoito molhado. Assim que vendemos nosso amigo, fomos direto para o posto de controle. Este acabou por ser um edifício bem grande, ao contrário daquele de Porto Vento. Havia até soldados com elmos e armaduras do lado de fora da entrada. Também era bem comum ver cavaleiros totalmente trajados nas ruas de Milichion. À primeira vista, o equipamento parecia ser muito resistente, mas quando pensei no que Ares ou Ruigerd poderiam fazer, me perguntei se serviria a algum propósito. As pessoas e monstros deste mundo tendiam a ter um grande poder de fogo. Um golpe podia ser suficiente para quebrar a armadura extravagante e deixar essas pessoas só de cueca. Poxa, apenas um coice poderia jogar as pessoas em um buraco sem fundo, e isso seria como um game over automático. Certo, foi mal. Já parei. Ao entrar no prédio aduaneiro, descobrimos que estava lotado. Muitos daqueles lá dentro pareciam ser aventureiros, enquanto os outros se vestiam como mercadores. Vários funcionários que pareciam permanecer em estado de alerta processavam todas as solicitações sem perder tempo. Se comparado com Porto Vento, parecia outro mundo, já que lá o escritório ficava quase vazio e o pessoal era, na melhor das hipóteses, apático. Caminhei até o balcão mais próximo. Olá. Olá. Como posso te ajudar? Mais uma vez, me vi diante de uma recepcionista com seios impressionantemente grandes. Neste mundo, parecia haver algum tipo de regra tácita de que as balconistas deviam ser todas peitudas. Mas não era como se eu tivesse do que reclamar, é claro. Quero atravessar o mar com o meu grupo. Tudo bem. Por favor, pegue isso. A mulher me entregou um pequeno cartão de madeira com o número 34 gravado nele. Evidentemente, este era o método que adotaram para realizar as operações burocráticas. Voltei para a sala de espera e me sentei. Ares se deixou cair na cadeira ao meu lado, mas Ruigerd permaneceu de pé. Quando dei uma olhada ao redor, parecia haver muitas outras pessoas esperando que seus números fossem chamados. Parece que vai demorar um pouco. Você não vai entregar a carta a eles? Perguntou Ruigerd. Fiz que não com a cabeça. Não até que chamem o nosso número. Bem, que seja. Ares já estava um pouco inquieta. Compreensível, já que esperar pacientemente não era uma de suas especialidades. Depois de um momento, porém, ela murmurou. Deus, acho que alguém está olhando para mim. Olhei ao redor do cômodo, dessa vez com mais cuidado, tentando localizar a pessoa de quem ela estava falando. No final das contas, eram os guardas. Muitos deles estavam lançando breves olhares na direção de Ares, e ela estava retornando os olhares, é óbvio. Ares, por favor, não comece uma briga com eles. Eu não estava planejando isso. Isso era algo difícil de se acreditar. Em todos os casos, qualquer um ficaria confuso com o motivo pelo qual olhavam na direção dela. Mas não consegui pensar em nenhuma explicação plausível. Será que tinham ficado cativados por sua beleza? Não. Ares definitivamente estava ficando mais bonita a cada dia, mas ainda era uma criança. A menos que todos os cavaleiros que trabalhassem no local fossem pedófilos desgraçados, não poderia ser o que estava acontecendo. Número 34, por favor, avance. Enfim, finalmente chamaram o nosso número, então me levantei e fui até o balcão. Expliquei à recepcionista que queríamos reservar uma passagem para o continente central e, em seguida, entreguei a carta de Ruigerd. Ela pegou o envelope com um sorriso educado, mas quando olhou para o nome que estava escrito, sua expressão ficou um tanto duvidosa. Espere um minuto, por favor. Com isso, ela se levantou e foi para os fundos do prédio. Depois de um tempo, ouvi um baque forte e o som de alguém gritando. Um soldado totalmente trajado logo saiu correndo da parte de trás, se aproximou de outro guarda e sussurrou algo em seu ouvido. O guarda saiu correndo do escritório com uma expressão muito séria no rosto. Tudo isso me pareceu um tanto quanto sinistro. Entreguei aquela carta porque confiava em Ruigerd, mas talvez fosse mais inteligente pesquisar um pouco mais sobre quem era Gaisbroche. Desculpe por deixar todo mundo esperando. A recepcionista de antes havia retornado. Mesmo seu sorriso profissional era insuficiente para esconder a tensão em seu rosto. O Duque Bakshel disse que o verá agora. Tive um pressentimento extremamente ruim quanto a isso. Sou o Duque Bakshel von Vieser, diretor do escritório alfandegário do continente Miles. Este suíno parecia muito com um porco. Opa, erro meu. Este homem parecia muito com um porco. Seu pescoço era tão grosso que seu queixo todo tinha sumido. Seu cabelo loiro claro estava grudado na testa, e havia olheiras enormes sob seus olhos. Ele tinha o rosto de um velho astuto e desagradável.
E também estava carrancudo diante de nós, sendo claramente hostil. Eu tinha visto um cara muito parecido com ele nos velhos tempos, o via toda vez que me olhava no espelho. E pensar que algum demônio imundo seria descarado o suficiente para me trazer uma carta como esta. O Duque Bakshel estava sentado em uma luxuosa poltrona de couro, a qual não parecia inclinado a abandonar. Ela rangeu embaixo dele enquanto o gordão batia no pedaço de papel em sua mão com uma caneta. Havia incontáveis pedaços de papel em sua mesa aparentemente cara. Entre eles, vi um envelope familiar, agora rasgado. Ele, presumivelmente, estava segurando o que tinha dentro daquilo. Você certamente escolheu um nome impressionante, devo admitir. E aquele selo também parecia bem real. Mas eu não nasci ontem, meus amigos. Isso com certeza é falso. Bakshel jogou a carta descuidadamente na nossa direção. Estendi a mão por reflexo e a peguei. Este homem é um super. No entanto, tenho uma grande dívida com ele. Trata-se de um homem de poucas palavras, mas de caráter nobre. Renuncie todas as taxas habituais e leve-o em segurança ao continente central. Galgarda Nesh Venik, comandante dos Cavaleiros Missionários. Uma simples olhada no nome na parte inferior do envelope fez minha cabeça girar. O que aconteceu com Gás Broche? Quem era esse tal de Galgarda Nesh Venik? Demorei alguns segundos para perceber que poderia encurtar Galgarda Nesh para Gás. Será que era o tipo de cara que se apresentava com um apelido? Ruiger talvez tivesse ficado com a impressão de que o homem se chamava apenas Gás. Mas isso ainda não explicava a parte do broche, é claro. Mas, mais importante, comandante dos Cavaleiros Missionários. Ele era realmente o líder de uma das 3 ordens militares sagradas? Comecei a sentir uma enorme dor de cabeça. Por que o velho conhecido de Ruiger seria um figurão tão importante? Mas isso, de certa forma, até que fazia sentido. O comandante dos Cavaleiros Missionários devia estar bem posicionado na hierarquia de Miles, certo? Podia acabar sendo ruim se todos descobrissem que era amigo de um super. Talvez fosse por isso que tenha usado um nome falso. Claro, existia uma explicação ainda mais simples para isso. Fazia 40 anos desde que Ruiger conheceu o homem. Talvez ele tivesse se casado com uma família poderosa e por isso acabou mudando de nome, ou coisa do tipo. Em primeiro lugar, não há a menor chance de um homem tão calado escrever uma carta como esta. Eu o conheço bem e sei que ele detesta colocar uma caneta no papel, mesmo quando é simplesmente necessário. Você espera mesmo que eu acredite que ele escreveu isso em nome de algum demônio bonzinho? Mas que farsa! Ruiger ouviu tudo em silêncio, mantendo uma expressão conflitante no rosto. Este homem estava afirmando abertamente que sua carta era falsa, apenas porque ele era um super, ou ao menos era o que parecia. E o sujeito poderia não estar completamente errado, para ser sincero. Mas Poe havia me avisado que esse Duque Bakshel era famoso por seu ódio por toda espécie demônio. Este tal de Gás, ou Galgarda, também estava ciente disso, não estava? Se ele soubesse como Bakshel era, realmente deveria ter escrito uma explicação um pouco mais completa. Será que então o homem não era quem dizia ser? Não, não. Lembre-se do que Ruiger disse. Ele conheceu Gás em um edifício grande o suficiente para compará-lo ao castelo de Kishirizu. Isso seria muito grande para uma casa ou mansão, mas, e se fosse a sede dos Cavaleiros Missionários? Provavelmente seria um grande edifício, com muitos cavaleiros dentro dele o tempo todo, e se Gás fosse o comandante, todos aqueles cavaleiros seriam seus subordinados. Isso explicaria por que Ruiger disse que ele tinha muitos homens. Mas, claro, descobrir isso já não era mais lá muito útil. O Duque Bakshel já havia decidido que a carta era falsa. Já que as coisas chegaram até esse ponto, dizer, sim, é uma farsa. Sinto muito por isso, não seria muito bom para o nosso grupo. Dei um passo à frente. Em outras palavras, você acredita que esta carta seja uma falsificação, senhor? E quem é você? Disse Bakshel, olhando para mim com desconfiança. Não tenho tempo para tagarelar com crianças. Uau! Essa era, de certa forma, uma coisa nova. Já fazia muito tempo desde que alguém me desprezou, sabe? Quando eu queria ser tratado como uma criança, as pessoas me tratavam como um adulto. Mas quando queria ser tratado como um adulto, as pessoas me tratavam como uma criança. Mas que saco! Mantendo esses pensamentos para mim, coloquei minha mão direita no peito e me curvei ao estilo da nobreza surana. Minhas desculpas, senhor. Por favor, permita que me apresente. Meu nome é Rudeus Greira. Bakshel deixou um ligeiro tremor atravessar suas sobrancelhas. Você disse. Rudeus Greira? Isso mesmo,
Apesar de me envergonhar ao admitir, sou uma parte pequena e indigna do mesmo clã Greira que faz parte da alta nobreza de Assura. Mas as famílias Greira usam os nomes dos antigos deuses do vento para se distinguir, não é? Isso é verdade, senhor. Pertenço a um ramo da família e, portanto, não tenho o direito de usar um desses nomes. No instante em que as palavras ramo da família deixaram minha boca, pude ver a cautela nos olhos de Bakshel dando lugar ao desdém. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, indiquei Eris com a palma da minha mão. No entanto, Lady Eris aqui é uma parte legítima da família Bores Greira. Quando bati levemente em suas costas, Eris também deu um passo à frente. Ela me olhou surpresa por um momento, mas não entrou em pânico. No início, cruzou os braços e abriu os pés na largura dos ombros, mas rapidamente percebeu que isso não estava certo. Seu segundo impulso foi alcançar a ponta da saia para poder fazer uma reverência. Infelizmente, não estava usando saia. Então, por fim, decidiu colocar a mão no peito e se curvar como eu. Sou Eris Bores Greira, filha de Philip Bores Greira. É um prazer conhecê-lo, senhor. Seu fluxo de ações parecia um pouco enferrujado. Além disso, eu senti como se ela tivesse feito toda a última parte errada. Olhei para a cara de Bakshel. Era difícil dizer como ele estava reagindo, mas, tanto faz. Só teríamos que nos apoiar na imensa influência da família de Eris. E o que a filha de uma família nobre azurana está fazendo aqui, pode dizer? Essa com certeza era a questão mais óbvia do mundo. Felizmente, não havia necessidade de respondermos com nada além da verdade. Senhor, você está familiarizado com a calamidade que se abateu sobre a região de Fitoa há cerca de 2 anos? É claro. Muitos açuranos foram teletransportados para todo o mundo, pelo que eu soube. Isso mesmo. Eu e a jovem também fomos afetados. Conforme expliquei a Bakshel, escoltei Eris por todo o continente demônio, com Ruiged atuando como nosso guarda-costas contratado. Ao cruzar para o continente Miles, mal tínhamos conseguido pagar a viagem vendendo todos os nossos ativos, mas não tínhamos fundos suficientes para pagar a viagem de Miles ao continente central. O custo da passagem de Ruiged, em particular, era simplesmente alto demais. Consequentemente, pedimos ajuda a Sangalgarda, já que ele era um velho conhecido da família Greira e amigo pessoal de Ruiged. Ele teve a gentileza de nos escrever uma carta. Essa história não era bem verdade, é claro. Mas parecia boa o suficiente. A jovem pode estar vestida como uma aventureira no momento, mas isso é apenas porque não queríamos nenhum caipira percebendo que ela possui nascimento nobre. Tenho certeza de que você pode entender os potenciais perigos, Duque Bakshel. Entendo, disse Bakshel, com uma expressão bastante azeda na cara. Então é assim. Você está aliado ao esquadrão de busca e resgate de Fitoa, que tem causado um monte de problemas em Milishion, não é? O quê? Não, não. Do que você está falando, senhor? Eu nunca ouvi o nome Eris Bores Greira, disse Bakshel com um distinto guincho digno de um porco. No entanto, conheço um certo Polgreira, um bandidinho que supostamente está roubando um monte de escravos. Ah, mas que amável. Papai já criou até uma reputação. Duque Bakshel, deixe-me ter certeza de que te entendi. Você acredita que a carta de Sangalgarda é uma falsificação e Lady Eris não é parte real da alta nobreza assurana, é isso? E nos toma por meros lacaios desse libertino inútil chamado Polgreira, que bebe o dia todo, critica seu próprio filho, tem pés chulezentos e cria preocupação sem fim à sua pobre filha? De fato. Sério, mas que coisa mais horrível para se dizer. Paul estava tentando seu melhor lá fora. Claro, ele tinha suas falhas, e alguns de seus métodos podiam ser bem perfeitos. Mas ele estava sendo chamado de inútil? Isso era ofensivo. Posso perguntar por que você concluiu que o selo em nossa carta não é autêntico? Perguntei, apontando para o envelope na mesa de Bakshel. O homem franziu a testa por um momento e acenou com a cabeça. Não é incomum que falsificações do selo do cavaleiro missionário circule no mercado negro. Sério? Foi a primeira vez que ouvi falar disso. E por que acha que minha empregadora, Lady Eris, não é quem ela afirma ser? Ah. Você realmente esperava que eu acreditasse nesse monte de baboseira sobre uma espadachim ser filha de uma família nobre? Olhei para Eris, que assumiu sua pose usual de braços cruzados. Embora seus braços não estivessem marcados por nenhuma cicatriz, estavam bronzeados e eram mais musculosos do que os de um jovem aventureiro comum. Não era exatamente o que se esperaria de uma pequena princesa superprotegida, claro. Ah, falei enquanto deixava uma risada escapar. Parece que você não está familiarizado com Saurus. Saurus? Você quer dizer o Lorde da região de Fitoa? Pelo visto ele reconheceu ao menos esse nome. Bom. Exato.
Ele é o avô de Aerys, e também o homem que escolheu cultivar seus talentos com a espada desde muito jovem. O quê? Por que ele faria algo assim? Isso é uma espécie de segredo de família, mas foi decidido há algum tempo que Lady Aerys se casaria com alguém da família Notus. E Sarsauros detesta o atual chefe daquela casa. Entendo. Só para ficar bem claro, eu estava sugerindo que Aerys havia sido treinada para ser uma pequena guerreira selvagem, para que um dia pudesse matar o chefe da família Notus enquanto ele dormia. Felizmente, a garota parecia intrigada com minhas palavras. Se ela tivesse entendido o que eu estava dizendo, provavelmente já teria arrancado alguns de meus dentes na base da pancada. Por essa razão, entre outras, a jovem deve retornar para Assura. Se você insistir que ela é uma impostora, nós simplesmente teremos que voltar para Mirixion e entrar com um recurso junto às autoridades competentes. Eu não tinha ideia de quem seriam as autoridades competentes neste caso, é claro. Não era algo que me preocupei em pesquisar. Se você quer que eu acredite em tudo isso, mostre-me algum tipo de prova. A carta de Sanghalgad certamente é prova suficiente. Mas que absurdo! Você está andando em círculos. E daí se estiver? Olhe, Duque Bakshel, você realmente quer tornar a família Greyra sua inimiga? Merda! Eu nem sei mais o que estou dizendo. Felizmente, a ameaça que deixei escapar parecia ter surtido algum tipo de efeito, a julgar pelo quão severamente o Duque Bakshel estava olhando para mim. Tudo bem. Vou permitir que você e a jovem reservem uma passagem. Mas nosso guarda. Por minha autoridade como duque, designarei alguns cavaleiros para escoltá-los. Isso com certeza é melhor do que a proteção deste demônio. Comparado a conceder passagem a um demônio, Bakshel preferiu nos emprestar alguns de seus próprios homens. Ele parecia bem determinado a não deixar Ruigerd passar, não importa o motivo. Eu não tinha visto esse tipo de coisa com meus próprios olhos antes, mas a discriminação contra os demônios neste continente era evidentemente pior do que tinha imaginado. Que opções tínhamos neste momento? Devíamos simplesmente tentar atravessar Ruigerd de outra forma? Eu podia muito bem imaginar outra batalha sangrenta contra um grupo de contrabandistas acontecendo. Realmente não parecia muito atraente. Mas, no momento em que estava considerando minha resposta, ouvi uma batida forte na porta. O que é? Estou ocupado, disse Bakshel, parecendo um pouco desconfiado. A pessoa do lado de fora não esperou por permissão para entrar. Uma mulher loira com armadura azul abriu a porta e entrou no cômodo. Perdão. Disseram-me que um certo Ruigerd do fim da linha estava aqui. Mãe. Essa era Zenith. Todos os presentes, de uma só vez, se viraram para olhar para ela. A mulher olhou para mim, parecendo um pouco irritada. Eu sou solteira. Não tenho filhos, muito menos um tão velho quanto você. Como é que é? Ah, vamos lá, mãe. Você perdeu a memória depois de termos nos visto pela última vez? Ah, ela pode ter ficado cansada da falta de noção de Paul. Ao olhar mais de perto para a mulher, porém, comecei a notar alguns detalhes em que ela diferia de minha mãe. Depois de anos separados, não conseguia me lembrar muito bem de Zenith, mas o formato do rosto dessa mulher e a cor de seu cabelo eram sutilmente diferentes. No final das contas, não era ela. Sinto muito. Minha mãe está desaparecida e você se parece muito com ela. Entendi. Ótimo. Agora ela estava olhando para mim com pena em seus olhos. Talvez até mesmo me considerasse uma criança perdida e solitária, ou qualquer coisa do tipo. Atualmente, eu já não era mais tratado igual a uma criança com muita frequência, mas ao menos ainda parecia com uma. Com um guincho, o Duque Bakshel olhou para a mulher com armadura. Bem, se não é a nossa cavaleira do templo recém-rebaixada. Precisa de alguma coisa? Um superda apareceu no território Milis. Qualquer membro diligente da minha ordem viria correndo diante dessa notícia. Você ainda levará 10 dias para assumir seu posto aqui. Não enfie o nariz onde não é chamada. Onde não sou chamada? Que coisa estranha para se dizer, Duque Bakshel. Só para avisar, ainda não assumi oficialmente minhas funções aqui, mas meu antecessor já partiu para Mirixion. Quando surgem problemas em um posto de controle, eles são problemas dos cavaleiros do templo, não são? Mesmo assim, pareço ser a única cavaleira do templo nesta sala. Se importaria em me explicar isso? Essa crítica severa deixou o homem sem palavras. Ele gaguejou um pouco conforme seu rosto ficava pálido. Uma equipe de 2 líderes deve supervisionar a defesa de cada posto alfandegário. Essa é uma regra rígida estabelecida pela Igreja Milis, Duque Bakshel. Você não pretende desafiar isso, ou pretende? Claro que não. Eu só pensei. Bem,
você acabou de chegar aqui. Por que não tira alguns dias para relaxar e se acostumar com a cidade? Isso não será necessário. Pela expressão no rosto do Duque Porquinho, dava para pensar que ele estava prestes a ser abatido. Eu realmente ia me esbaldar da próxima vez que comesse carne de porco. Então, se importa em explicar o que está sendo discutido aqui? Resumindo, parecia que a cavaleira estava em pé de igualdade com Bakshel. Normalmente um duque estaria no topo da hierarquia aristocrática, mas no país sagrado de Miles, a igreja era extremamente poderosa e tinha seus próprios direitos. Esse sistema diferenciado provavelmente tinha algo a ver com o que estava acontecendo. Bem, acontece que ele simplesmente resumiu a situação. Às vezes, fazia comentários com base apenas em suas próprias suposições, então tive que intervir com algumas correções. A cavaleira ouviu toda a história em silêncio, e depois olhou para o nosso grupo. Esse homem então é um demônio, não é? Ela semicerrou os olhos enquanto estudava Ruigerd, mas quando se virou para Ares, sua expressão ficou instantaneamente mais suave. E, por fim, ela cruzou olhares comigo, e colocou a mão no queixo, pensativa. Jovem, você pensou que eu fosse sua mãe, não foi? Posso saber o nome dela? É Zenith. Zenith Greira. E do seu pai? Olhei para a cara de Bakshel. Cara, isso ia ser estranho. Paul Greira. Compreensivelmente, o Duque arregalou os olhos. Eu só teria que falar que meu pai era uma pessoa diferente daquele monte de bosta em Milichion. Meu papai seria basicamente um santo. Ele até me daria dinheiro se eu o socasse o bastante. Entendo, murmurou a cavaleira. E então, por algum motivo, ela se agachou e colocou os braços em volta de mim. Isso foi, para não dizer mais, uma surpresa. Não consigo imaginar pelo que você passou, ela não estava apenas me abraçando, mas também acariciando minha cabeça. Não foi o mais suave dos abraços, graças à armadura que a mulher usava, mas eu pelo menos estava sentindo um cheiro agradável de fragrância feminina. Naturalmente, meu amiguinho lá embaixo, nem mesmo despertou. HU. O que houve, garotão? Achei que você amava o cheiro de uma mulher ligeiramente suada. Ora, naquele outro dia, bastou uma fungada em Ares para você. Olhando para a jovem em questão, eu a vi nos fitando com os olhos bem abertos e as mãos cerradas em punhos. Mas que aterrorizante. Senhorita. Depois de afagar minha cabeça por algum tempo, a cavaleira voltou a se levantar. E em vez de olhar em minha direção, se virou para encarar o Duque Bakshel. Vou levar esses três sob minha proteção pessoal. O quê? Bakshel estalou. Mulher, um deles é um demônio. Vendo-a com o canto do olho, a cavaleira arrancou a carta de Ruigerd de minhas mãos e rapidamente a examinou. Esta carta é autêntica, aliás. Reconheço a caligrafia de Sangalgarda quando a vejo. Você vai ignorar os ensinamentos da Igreja Miles? Que tipo de cavaleira do templo é você? Neste ponto, Ares deixou escapar um breve "ah". A cavaleira se virou para ela por um momento e piscou. Eu estava começando a me sentir completamente perdido. Eu sou uma capitã de companhia. E estou falando sério sobre isso. Pá! Uma capitã rebaixada por perder sua unidade toda. E as suas próprias condições não são bem semelhantes? Não, erro meu. Eu pelo menos completei minha missão, enquanto você simplesmente abandonou seu dever. O Duque Bakshel cerrou os dentes e rosnou. Pelo que parece, também foi designado a esse lugar como um tipo de punição. Depois de descobrir esse pequeno detalhe, seu grande título na verdade parecia mais patético do que intimidante. Agora havia algo parecido com puro ódio em seu olhar. Olha aqui, mulher. Não me importa o quão poderosa sua família seja. Este tipo de insolência não vai. Bakshel não foi capaz de terminar sua frase. No meio do caminho, a cavaleira curvou a cabeça para ele. Peço desculpas. Minhas palavras foram desnecessárias. Desde que fui designada para cá, não tenho nenhum desejo de me colocar em conflito com você. No entanto, este assunto específico possui um significado pessoal para mim. Espero que perdoe minha grosseria. Foi realmente impressionante. Ela disparou tudo o que queria dizer, mas logo depois se desculpou. Qualquer um seria capaz de ver a raiva no rosto de Bakshel evaporando. Eu teria que tentar imitá-la da próxima vez que realmente irritasse alguém. Significado pessoal? Sim, disse a cavaleira, com um breve aceno de cabeça para seu colega confuso. Ela então colocou a mão no meu ombro. Esse menino é meu sobrinho, sabe? Perdão. Therese Latria era a quarta filha da família Latria, uma parte crucial da nobreza Miles.
Ela também era uma cavaleira altamente promissora que ganhou o posto de capitã dos Cavaleiros do Templo, mesmo sendo muito jovem. O Conde Latria era seu pai. E Zenith Greira sua irmã. Depois de saber que eu era parente consanguíneo de Therese, o rosto do Duque Batchiel assumiu uma expressão resignada. Com um suspiro relutante, ele concordou em liberar a passagem do meu grupo para o continente central. No momento, eu estava em uma pousada em Porto Oeste, envolvido pelos braços de Therese. Apenas Eris, Therese e eu estávamos no cômodo. Talvez sentindo que sua presença poderia tornar as coisas estranhas, Ruiger resolver se afastar por um momento. Sabe, Rudeus, minha irmã me contou tudo sobre você nas cartas. Sério? O que ela disse sobre mim? Principalmente que você é adorável. Não posso dizer que foi a primeira palavra que me veio à mente quando te vi naquele escritório, mas agora entendi. Você é fofo como um botão de flor, isso mesmo. Enquanto falava, Teresa esfregava o rosto afetuosamente em mim. Foi uma experiência um tanto quanto incomum. Nos últimos 13 anos, algumas pessoas me descreveram como assustador, atrevido ou suspeito, mas Zenith era a única que me chamava de fofo. Em qualquer caso, apesar do fato de que eu estava sendo abraçado por uma linda mulher com seios grandes, por alguma estranha razão a arma de fogo entre minhas pernas não estava pronta para disparar nenhuma moeda. Era só porque ela era minha parente? Therese, pode soltar o Rudeus? Eris nos observou com o queixo apoiado em uma das mãos, tamborilando os dedos contra a mesa, evidentemente irritada. Será que isso era ciúme? A vida de um playboy não é nada fácil. Eu posso entender como você se sente, senhorita Eris, mas não há como dizer quando voltarei a ver Rudeus. E quando voltarmos a nos ver, ele provavelmente terá perdido todos os vestígios da fofura que possui. Minhas sinceras desculpas, mas gostaria de criar algumas lembranças com ele enquanto posso. Therese começou a me acariciar com ainda mais vigor do que antes, sem mostrar nenhum sinal de arrependimento. Posso perguntar por que você está falando tão educadamente com Eris? Por que devo minha vida a ela? Isso despertou meu interesse. No dia em que Eris saiu para caçar goblins perto de Melichion, ela aparentemente resgatou Therese de um grupo de assassinos que a cercou. Therese estava de plantão na proteção de certa pessoa importante. Se Eris não tivesse aparecido naquela hora, ela e sua protegida teriam perdido a vida. Isso tudo era novidade para mim. Quando olhei para a garota, ela demonstrou uma expressão um pouco envergonhada no rosto. Desculpa. Esqueci de te contar sobre isso. Pelo que Eris me contou, assim que voltou para a pousada e viu como eu estava deprimido, se esqueceu de tudo o que havia acontecido naquele dia. Então, no final das contas, foi minha culpa, hein? Nesse caso, eu realmente não poderia reclamar. Aliás, Therese ainda estava me acariciando como uma louca. Já que estava sentada atrás de mim, era difícil dizer com certeza, mas aposto que a mulher tinha uma expressão bem feliz no rosto. Com certeza foi meio estranho. Quer dizer, eu tinha uma mulher pressionando seus seios contra mim e não estava nem remotamente animado. Foi uma sensação muito estranha. Brincadeiras à parte. Você é muito fofo, Rudeus. Eu poderia até te devorar. Desculpe, isso significa que você quer dormir comigo? Como resposta a essa tentativa falha de humor, Therese cobriu minha boca com a mão. Você com certeza fica mais bonito de boca fechada. Ouvir você falando me lembra de Polgreira. Parecia que minha tia não era uma grande fã do meu pai. Me acariciando como um cachorrinho, ela foi em frente e mudou de assunto. De qualquer forma. O comandante Gás nunca muda, hein? Ele devia saber como o Duque Batchiel reagiria a uma carta como aquela, mas foi em frente e mesmo assim a escreveu. Galgarda Nesh Venick era, na verdade, o homem no comando dos Cavaleiros Missionários de Miles. Esta ordem era essencialmente uma força mercenária que despachava jovens cavaleiros para regiões turbulentas do mundo, onde poderiam ganhar experiência de combate real enquanto também espalhavam os ensinamentos da Igreja Miles. No momento, eles estavam entre as campanhas e retornaram a Miles para reforçar seus números com novos recrutas. O amigo de Ruiger, Gás, também conhecido como Galgarda, era o líder deles há algum tempo. Ele sobreviveu a uma expedição desastrosa ao continente demônio quando era um jovem cavaleiro, e nas décadas seguintes, reformulou sua ordem tornando-a na ordem mais forte que já existiu. Era um homem brusco e quieto que raramente sorria, mas também era conhecido por sua justiça e imparcialidade até mesmo com o pior dos vilões. Em Miles, ninguém era considerado um cavaleiro de pleno direito até que tivessem experimentado pelo menos uma expedição com os cavaleiros missionários. Essas campanhas costumavam ser altamente perigosas. Mas com Gás no comando, mais de 90% dos jovens cavaleiros enviados agora voltavam vivos. Esta era a razão pela qual muitos o saudavam como o maior comandante que a Ordem já teve.
Cada cavaleiro das 3 ordens militares sagradas respeitava Gás profundamente. Muitos até mesmo deviam a vida a ele. Claro, ele também é famoso por escrever pouco e falar menos ainda. No campo de batalha, o homem dava ordens com rapidez e precisão, mas na maioria das outras vezes ficava apático demais para retribuir a saudação de um oficial. Ele quase nunca escrevia cartas de qualquer tipo, e apenas carimbava relatórios que os outros escreviam. Sua letra tinha sido vista por tão poucas pessoas, que documentos supostamente escritos por ele rotineiramente começavam a circular. Ruigerdo o havia descrito como um homem falante e apaixonado. Mas, claro, o Superb também era muito calado. Talvez seus padrões de falante fossem diferentes dos nossos, ou talvez Gás apenas agisse de forma diferente perto dele. Tá, olha, Ares interrompeu. Você não vai soltar ele nunca? Eu pude ver que a garota já estava a cerca de 5 segundos de explodir, então finalmente saí do alcance de Therese. Oh, meu querido e caloroso Rudeus, minha tia parecia levemente desolada, mas eu não era seu travesseiro de corpo. E não era como se eu estivesse realmente gostando da experiência, de qualquer forma. Venha aqui, Rudeus. Assim como ordenado, sentei-me ao lado de Ares. Ela prontamente agarrou minha mão. Em poucos segundos, a garota ficou corada até as orelhas. Olhando para o lado de seu rosto enquanto ela olhava para frente, não pude deixar de sorrir. Therese, por outro lado, estava ocupada socando um travesseiro na cama. Compreensível, mas por que não socar a parede em vez disso? Isso, de acordo com minha experiência, era muito mais satisfatório. Ah! Aproveitem a juventude enquanto a têm, crianças. Therese balançou a cabeça e suspirou, depois olhou para nós com uma expressão mais séria. Certo. Há uma coisa sobre a qual gostaria de avisá-lo, Rudeus. Pode não importar muito, já que você está prestes a deixar Miles, mas acho que precisa estar ciente disso. Ela fez uma pausa por um momento após essa longa introdução, e então continuou com firmeza. Seria mais inteligente se você não mencionasse a palavra Superb dentro das fronteiras deste país. Por quê? Um dos ensinamentos mais antigos da Igreja Miles afirma que os demônios devem ser totalmente expurgados. Isso, especificamente, significava que todos os demônios deveriam ser expulsos do continente Miles. No momento, era uma espécie de doutrina morta que poucos levavam a sério, mas os cavaleiros do templo ainda estavam se esforçando para colocá-la em prática. E, claro, os Superbs eram particularmente infames, mesmo entre as raças de demônios. Se a notícia de algum se movendo por Miles se espalhasse, os cavaleiros apareceriam atrás dele com tudo o que tinham, mesmo se não fosse realmente o que dissesse ser. Dado tudo o que ele fez por você e Ares, vou abrir uma exceção nesse caso. Mas, normalmente, eu não teria olhado isso só por cima. Não seja ridícula, disse Ares friamente. Vocês não venceriam Ruiger nem em 1 milhão de anos, não importa quantas pessoas fossem. Suponho que você esteja certa sobre isso, senhorita Ares, disse Therese, sorrindo ironicamente. Mas, infelizmente, os cavaleiros do templo são um bando de fanáticos. Inclusive eu. Nós travaríamos essa batalha, mesmo se soubéssemos que não teríamos chance. Aparentemente, existiam algumas pessoas assim entre os cavaleiros sagrados de Miles. E, assim, ela enfatizou, devíamos ter muito cuidado se por acaso voltássemos a este continente. Todo esse incidente realmente mostrou como eram profundos os preconceitos da humanidade em relação aos demônios. Achei que, desse ponto em diante, seria difícil melhorar a reputação dos Superbs. Além do mais, se descobrissem que eu venerava Roxy como uma deusa, poderiam acabar me tornando alvo de torturas inquisidores, ou algo assim. Provavelmente seria melhor manter minha religião pessoal só para mim mesmo. Nossa travessia pelo mar, desta vez, foi tranquila. Minha tia certificou-se de que estávamos bem preparados para a viagem. Ela não só forneceu todas as provisões de que precisaríamos, como até nos deu algum tipo de remédio para enjoo. Eu tinha a impressão de que a medicina era um campo negligenciado neste mundo, mas, evidentemente, não dependiam da magia de cura para tudo. Existiam ao menos alguns tipos de remédios. Mas, ainda assim, os medicamentos não eram baratos. Ainda bem que eu tinha parentes em cargos importantes. Therese teve um cuidado especial para atender todas as necessidades de Ares. Ela sempre demonstrava alguma hostilidade no olhar quando fitava Ruiger, mas o que eu poderia fazer? As pessoas não mudam toda a sua perspectiva do mundo da noite para o dia. Graças ao remédio que Therese conseguiu, Ares passou a maior parte de nossa viagem um pouco desconfortável, em vez de completamente miserável. O que indicava que não estava me implorando para usar a cura nela o tempo todo. Para ser totalmente honesto, isso foi um pouco decepcionante. Eu queria ver ela toda mansa e manhosa de novo. Mas,
Pelo lado positivo, meu medidor não carregou, não soltei meu Booster Wolf e Ares não precisou me acertar com um Sunny Punch. As coisas só correram como sempre. Ares parecia um pouco ansiosa depois da última vez, já que grudou em mim feito cola quando entramos no barco. Ela definitivamente não ficou mansa em nenhum momento, mas pelo menos pude vê-la pulando de alegria enquanto olhávamos para o mar. Isso já era bom o bastante para mim. Entretanto, um dos marinheiros aproveitou a oportunidade para nos provocar. E aí, pombinhos? Vocês dois vão se juntar às meias no reino do Rei Dragão ou o quê? Pode apostar, falei, colocando um braço em volta dos ombros de Ares e sorrindo. Vai ser um casamento daqueles. Neste ponto, Ares me deu um soco na cara. Ah, ainda está muito cedo para nos casarmos, idiota. Apesar da violência, ela não parecia tão chateada com a ideia em si, a julgar pela maneira como se moveu depois. A parte da provocação foi provavelmente o principal problema. Se eu quisesse tocar nesse assunto, deveria ser em um lugar agradável e tranquilo, com apenas nós dois, e só quando o clima apropriado fosse estabelecido. Ares já tinha se tornado uma espadachim monstruosa, mas ainda era uma donzela inocente nos caminhos do romance. Ainda assim, casamento, hein? Philip e os outros com certeza queriam nos juntar. Mas, agora, ninguém sabia onde eles estavam. Paul disse para não ficar muito otimista. E não eram apenas Philip, Saurus e companhia, claro. Zenith, Lelia e a pequena Aisha também estavam desaparecidas. E também não tínhamos notícias de Sylphie. Caramba, sequer sabíamos se Ghislaine ainda estava viva. Havia tantos motivos para ficar ansioso. Ainda assim, eu não poderia me deixar afundar no pessimismo. Quando voltássemos para Fitoa, talvez estivessem todos esperando por nós, sãos e salvos. Eu sabia que a ideia era absurda. Sabia que não era nem remotamente provável. Mas, ao mesmo tempo, arrancar os cabelos de preocupação não ia adiantar de nada. Isso era, ao menos, o que eu falava para mim mesmo. Para o bem ou para o mal, deixamos o continente Miles para trás.